Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Aqui é a Cal e no vídeo de hoje, neste vlog, como vocês já perceberam, nós vamos ler Uma Vida Pequena juntos. A Little Life, não sei falar. Então, nós vamos ler este pequeno querido juntos. Eu estipulei a meta de 25 páginas por dia, então eu não estou bem na meta, faltam algumas páginas, porém, eu queria vir conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Então eu li isso aqui, eu estou na página 130, eu deveria estar na página 150, mas detalhes bobos da vida. Eu estipulei essas páginas porque eu quero ler ele todo no mês de maio. E aí, 25 páginas por dia, eu consigo terminar ele dia 31. Mas não sei se isso será possível, tá, gente? Porque tem dia que não dá pra ler. E às vezes eu não consigo repor, né, o que faltou no dia, enfim. Então, eu vou lendo aí, vou gravando e vocês vão me acompanhando. Então, tá. Eu li até a página 130 e dá mais ou menos 16% do livro. Não é muita coisa, porém, como ele é um livro de 780 páginas, eu queria falar um pouquinho sobre ele. Então, desde o comecinho, eu tô achando ele bem tenso. Um livro tenso. E as páginas parecem ser pesadas de ler. Tipo, você lê ali, eu estipulei 25 páginas por dia, ficou perfeito, as 25 páginas por dia, porque é o que eu aguento. Mentira, às vezes eu consigo ler mais. Já aconteceu de eu não ler num dia e repor no outro dia, ou ler a meta do próximo dia e ler tranquilamente, tá? Mas tem algumas coisas que são meio pesadas. E aqui a gente já teve uma desgraça, né? Porque esse livro é cheio de coisas ruins que acontecem. A gente já teve uma coisa ruim aqui que eu me emocionei um pouco, que é o falecimento de um personagem. E, assim, dá pra perceber que o livro vai ser bem tenso, porque a gente tá na página 100 e pouco, e aconteceu um pouco antes da página 100. Dá pra perceber que é um livro tenso, sim, é um livro bem carregado de emoções. E é isso, eu não tenho muito o que falar, porque página 130 de 780, mas eu queria vir conversar com vocês um pouquinho. Eu vou tentar vir conversar com vocês a cada 100 páginas. Então, quando chegar na 200 e pouco, eu venho conversar de novo. Assim, não garanto que eu vou fazer isso sempre, né? A cada 100 páginas, mas é uma meta aí pra vir conversar com vocês. Eu já fiz algumas anotações nele, poucas, né? Por enquanto, mas foram anotações que eu gostei. E tô fazendo anotações do modo normal que eu sempre faço, que é... Eu passo a caneta, calma. Eu passo a caneta, ó, e coloco o post-itzinho. Eu gosto de fazer a caneta lisa, tipo, um risco. Mas, gente, nem sempre eu tô com régua na mão, tô deitada na cama, lendo, então não dá pra fazer isso. Mas, enfim. Então, essas foram algumas anotações. E eu sigo lendo aqui para chegar na meta certinho que eu deveria estar. E é isso, eu venho qualquer coisa avisando, informando vocês. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Eu preciso falar pra vocês que eu estou numa parte dele que eu tô basicamente na metade. Falta pouquíssimo pra ele chegar em 50% do livro. E eu só leio ele assim. Esse livro é horrível. Eu leio ele pensando, este livro é horrível. Gente do céu. Tipo assim, tudo que é desgraça que pode acontecer, acontece nesse livro com esses personagens. Dá pra ver aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, que eu tô basicamente na metade. Falta tipo umas 20 páginas pra chegar na metade do livro. E eu já li... Eu cheguei numa parte tão frenética que eu li a meta de hoje, que era até a página 325. Eu li a de amanhã, que era até a página 350. E eu tô na página 375. Então, assim, eu li várias metas, né? É bom que eu fico adiantada. Gente, meu Deus, o que eu posso falar desse livro? Ele é muito pesado, ele é muito... Gente, ele é horrível, ele é horroroso. As coisas que acontecem aqui, principalmente com um personagem específico, são dolorosas de se ler. São coisas, são relatos, assim, que parece que a pessoa... Parece que eu tô vendo alguém me contar. E eu, basicamente,
quase chorei em várias não, em 2 cenas específicas. Meu olho encheu de lágrima. E, assim, é horrível, é horroroso. É igual a Paola Carosella lá, né? Horrível, 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 horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Gente, pesadíssimo, pesadíssimo. Aí aqui você começa a entender por que as pessoas falam que ele é pesado, por que as pessoas falam que ele não é um livro pra todo mundo, porque não é. Não é, não é. Chega a embrulhar o meu estômago, uma cena aqui. Eu tô na metade. Nossa, que livro tranquilo! Tô na metade. E teve uma cena específica, que eu não vou falar, que embrulhou o meu estômago. Embrulhou o meu estômago. Eu não estou brincando. E não é nenhuma cena do que eu tô acostumada a ler, de ai, terror, de ai, nossa, essa tribuchou, essa tripa pra fora. Não. São cenas aqui que realmente machucam quem tá lendo. Então, assim, pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. Então, como eu já estou na metade, eu vim conversar com você sobre falar dessa cena específica, né, e as minhas considerações até agora. Então, assim, o começo do livro eu achei ele mais enrolado, mais maçante, porque tinha muita explicação. Então, você lia as páginas ali e tinha, tipo, blocões, assim, sem só um parágrafo completo, assim, não tinha uma pausa pra respirar, nada, só ponto e continuação, assim. Então, assim, foram algumas partes bem tensas, tanto pra, acho que, explicar os personagens, apresentar toda a história ali, mas bastante descritivas. Mas, assim, a partir ali da página 100, cento e pouco, o livro começou a andar mais rápido. E tanto que eu fiquei até meio surpresa de chegar na metade. Claro que eu tô basicamente na metade do mês, então eu estaria na metade do livro, né? Porque as minhas metas é pra terminar dia 31 de maio. Mas, mesmo assim, eu fiquei meio em choque. Mas é um livro que você acaba lendo ele rápido, porque você tá tão em choque com o que tá acontecendo, que você precisa saber como que vai terminar aquilo. A parte que eu parei, eu fiz até uma anotação nessa parte, e eu só parei porque eu não tava legal mesmo. Tipo, eu tava lendo muito, tava muito tensa. Prendendo a mandíbula, assim, eu tava muito tensa lendo. Então eu parei, mas eu queria continuar pra saber o que vai acontecer, o que vai se suceder depois dessa cena. Mas eu vou deixar, vou dar uma respirada, vou ler um outro livro mais leve, mais tranquilo, porque não dá. E deixar a dica pra vocês que querem ler ele. Eu separei ele por páginas, não separei por capítulos. Porque tem capítulos, tipo o capítulo que eu passei agora, que é gigante. Gigante. Tipo, acho que umas 2, 3 metas deu o capítulo, de tão grande que ele era. Então eu separei por páginas. E deu, no formato físico, deu 25 páginas por dia. E deixar essa dica pra vocês. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque tem dia que não dá pra passar de 25 páginas. Tem dia que você só vai ler aquelas 25 páginas, tipo hoje, que eu li a meta de hoje, li a meta de amanhã, e eu fiquei, tipo, não tivesse lido, sabe? Então, assim, 25 páginas por dia, tá ok. Eu acho que se você quer ler, fica legal. A não ser que você queira estender pro próximo mês. Eu não queria levar ele comigo pra junho. Eu quero terminar agora em maio. Então tem essa questão. Mas, se os seus planos, se você quer estender até junho, então você pode ler bem menos páginas por dia. Mas aqui em maio, que tem 31 dias, deu 25 páginas. E, assim, 25 páginas cabulosas, tá? Então, é isso. Eu queria ler o trechinho que eu separei aqui pra vocês. Pra vocês não, né? Que eu separei aqui no livro. Vou ler só um pedaço pra não dar spoiler pra vocês, mas fala assim: a pessoa que eu fui sempre será a pessoa que eu sou, conclui. O contexto pode ter mudado. Ele pode estar naquele apartamento, pode ter um emprego que gosta e que paga bem, pode ter pais e amigos que ama, pode ser respeitado no tribunal, pode até ser temido. Mas, fundamentalmente, ainda é a mesma pessoa. Uma pessoa que desperta repulsa, uma pessoa que merece ser odiada. E naquele microsegundo em que se vê suspenso no ar entre o êxtase de estar flutuando e a expectativa da aterrissagem, entende que X sempre será igual a X. Não importa o que faça ou quantos anos se passem. Não importa o quanto ganhe ou o quanto tente esquecer. Então, assim, bem leve, né? Bem tranquilo. Esse aqui eu tive que separar e quis ler pra vocês, porque não tem spoiler e é uma cena, uma frase, assim, meio chocante, né? Tem bastante que eu separei aqui, mas agora eu não... Tem várias coisas, assim, sabe? Tipo, esse livro ele abrange muitos temas, assim. Então, tem bastante coisa que eu separo, que eu gosto, ou que eu acho que é necessário, assim. Então, tem coisas que eu gosto e tem coisas pesadas como essa cena. E aí, tem algumas coisas que eu acho legais e... enfim. Essa aqui também, ó.
Mas era verdade que, pela primeira vez, conseguiu compreender que as pessoas a quem aprender a confiar também podiam traí-lo um dia, e que, por mais decepcionante que isso fosse, também era inevitável. Leitura, sim, pra você ler num domingo à tarde, bem gostosinho. Mas, enfim, é isso. Eu sabia que ele era pesado, que as pessoas falavam, mas eu acho que só você lendo pra você entender o que se passa aqui neste livro. Então, é isso. Chegamos no marco de metade dessa leitura. E é isso que eu tenho pra falar. Triste e angustiante é essa leitura. Mas, se você quer ler, eu recomendo. Cada um acho que tem uma experiência diferente, então é isso. Mas ele não vai deixar de ser um livro triste. Eu sei disso. Você também. Oi, gente, vim conversar um pouquinho com vocês, rapidinho, na verdade, porque eu cheguei em 80% de Uma Vida Pequena. E então, assim, reta final da leitura. E hoje não é nem dia 31 ainda, mas eu tô querendo terminar ele antes da meta, que era terminar ele até o dia 31, né? Eu vou trabalhar já e vou pôr ele no meu Kindle pra não precisar carregar esse tijolão, né? Eu queria falar, assim, que eu não tinha achado ele exagerado em momento nenhum, esse livro. Mas agora passou uma cena que eu achei exagero. Achei que não precisava ter, né? Uma cena específica ali que acontece, que o personagem tá contando do passado dele. E aí, é da agora, em 80%, o livro me fez pensar assim, precisava de tudo isso, sabe? Então, em momento nenhum eu tinha pensado isso, mas agora me peguei pensando, precisava de tudo isso, de todo esse sofrimento, assim, tipo, precisava ser desse jeito? Mas enfim, não é nada que também me incomode muito e tal. E aí, logo em seguida, depois do personagem narrar todas as desgraças que acontecem com ele, ele lembra de uma outra cena que um amigo dele fala pra ele que ele tem muita sorte na vida. E isso me pegou bastante, porque essa questão de sorte é muito, sei lá, né? Tipo, você tem muita sorte de tudo que você tem. Tipo, ele no auge dos seus 40 e poucos anos, né? Você tem muita sorte de tudo que você tem, mas e o que ele passou lá no passado, sabe? Que na verdade, é o tema desse livro, é o passado do personagem e dos personagens em si. E aí, tipo assim, você tem muita sorte, né? Mas e o que a pessoa passou? Tipo, você não sabe o que a pessoa teve que passar ali durante anos pra chegar até ali, sabe? Então isso me pegou bastante. Mas até aqui tô gostando bastante do livro. Se fosse pra dar uma nota pra ele agora, eu gosto de fazer isso, né? Eu daria 5 estrelas. Então assim, eu estou em 80%. E qual que é a questão? Eu sei que a partir de agora, o bicho vai pegar. A partir de agora não, que eu ainda tô no capítulo 3, eu acho, deixa eu ver. Aí eu sei que aqui é que vai acontecer tudo que tem pra acontecer. Porque a gente sabe que o final desse livro, ele não é pra amadores, né? Aqui, achei. Até então, estou gostando do livro bastante. Ele é bem pesado, bem forte mesmo. Toda vez que eu leio, eu não consigo sair com um sentimento bom da leitura. Mas é isso. Estou quase acabando. Estou gostando bastante da leitura, como eu disse anteriormente. E creio que vou continuar gostando, né? Eu sei que o final vai me chocar. Eu tô preparando meu psicológico pro final, gente. Porque todo mundo fala muito do final desse livro, né? Então, assim, eu sei que vem porrada aí. Mas, enfim, eu vou avisando vocês.
Oi, gente. Vamos conversar sobre Uma Vida Pequena? Então, terminei muito antes do previsto. Não vou ficar segurando muito não, tá, gente? Ele é pesado. Terminei, gente. A meta tá terminar até dia 31. Então, terminei ontem, dia 20. E assim, né, li muito rápido, achei que eu não ia conseguir ler. As primeiras páginas até a metade do livro, assim, eu tava lendo realmente a minha meta de 25 páginas por dia. Porque não tava conseguindo ler mais que isso, tava pesado, tava tenso. Mas no final também tava pesado, também tava tenso. Mas eu não queria largar, porque eu queria saber o que ia acontecer. Enfim, então terminei muito antes da meta e vim aqui conversar com vocês. Eu demorei muito pensando sobre esse livro, porque eu não sabia nem a nota que eu ia avaliar ele, porque pra mim é igual biografia. Eu não consigo avaliar a vida de alguém. Então, tipo, é a biografia de Anne Frank. Vou dar tantas estrelas, tipo. Mas é a vida dela. Foi o que ela passou ali, entendeu? Então, assim, aqui é a mesma coisa. Aqui não é uma história verdadeira, mas é a mesma coisa pra mim, que eu tô avaliando a vida deles aqui, o sofrimento deles. Então, eu não consegui avaliar. Mas avaliando o livro em si, a escrita em si, os personagens, o desenvolvimento e tudo, ele foi 5 estrelas, tá? Essa questão também de favorito, tipo, tem como favoritar um livro desse? Eu não consigo entender, sabe? Tipo, é um negócio, é basicamente como se fosse uma biografia pra mim. Não consigo entender essa questão, tipo, tem como eu dizer, foi um favorito da minha vida, tipo, sabe? Se ele foi um livro mais desgracento, assim, que eu já li. Então, né, tem todas essas questões. Mas, enfim, a minha nota pra ele foi 5 estrelas. E pela escrita da autora aqui, que é muito boa, pelo desenvolvimento, pela história em si, pela criatividade da história, pela criatividade do sofrimento da história, porque tem muito sofrimento, por tudo que a autora pensou e por tudo que foi desenvolvido, por todos os traumas que foi falado, por tudo, avaliando tudo, assim, sabe? E a história em si, tipo, não tem como, sabe? É uma história muito triste, é uma história muito sofrida e uma história muito angustiante, tipo, sabe? É um livro triste, é um livro muito triste. Então, questão de indicação. Eu te indico esse livro? Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu indico, porque eu vejo muita gente falando não indico, eu não recomendo, eu não leiam. Eu indico, porque... Deixa eu ver mais pra trás um pouquinho. Porque eu indico porque eu acho que esse livro, ele, além de uma leitura, ele é uma experiência, sabe? Eu sinto que esse livro ele é uma experiência. Ele é um... Nossa, ele é tipo um evento, esse livro, pra mim, assim. Ele é um evento, porque ele é um livro que... Ele é único. Eu acho que eu nunca vou ler algo assim e... Não sei. Então ele é um livro, tipo, único pra mim. Ele é um evento. Então eu acho que você deveria ler sim. Se você é um livro que você quer ler, se é um livro que você tá na vibe de ler. Ele tem muitos gatilhos, muitos gatilhos. Então, quando a gente fala que ele é pesado e que ele é triste, ele é realmente pesado e triste. Ele tem muitos gatilhos, então tem que se atentar a tudo isso antes de ler, né? Então, atentem-se a isso. Mas se é um livro que você quer ler, se é um livro que você tem curiosidade, assim como eu tinha curiosidade, muita curiosidade em conhecer essa história. Então, eu tenho curiosidade, eu quero conhecer, leia. Sabe? É por sua conta e risco. Você sabe até que ponto você aguenta. Não quero mais ler. Abandona, larga. Eu sou muito de abandonar livro. Gente, eu não vou ficar me forçando a ler. Então, não tá bom pra mim, vaza. Mas é muito pesado. Mas é muito triste. Larga. Ou lê em outro momento. Eu recomendo sim que você leia, pra você tirar a sua conclusão, pra você passar pela experiência que é ler esse livro. E assim, eu vou deixar a minutagem aqui, igual eu faço com Harry Potter, porque eu quero falar um pouco mais de spoilers, com nomes de personagens e tudo. Então vou deixar vocês avisados, a partir de agora tem spoiler, tá? Depois vocês podem pular pra outra minutagem, que eu não vou estar falando mais spoiler nem nada. Então tá, agora eu vou falar com você que já leu, ou você que não quer ler e não liga pra spoiler. A gente sabe que a gente tá falando do Jude aqui, né? Eu acho que é assim que fala o nome dele, não sei. E tudo que ele passou e tudo que ele sofreu. Então, assim, eu sempre me peguei o tempo todo pensando, tipo assim, que caralho de vida, sabe? Que merda mesmo. E tem uma passagem aqui no final que ele tem muita sorte, né? O JB fala pra ele que ele tem muita sorte. Gente, tipo, aquilo me pegou muito, porque, tipo, que trajetória de bosta que ele teve pra chegar no final ali e o pouquinho que ele tem de alegria, perto de tudo que ele sofreu, a pessoa fala que ele teve sorte. Então, assim, muito tenso, muito pesado essas cenas. E eu não chorei com o finalzinho, eu chorei ali em uns 87, 90%, que foi quando o Will morre. Porque eu pensei, porra,
cara, tipo, todo o sofrimento que ele teve, que o Jude teve, tudo que ele passou, o momento feliz ali que ele tem, tanto que o nome do capítulo é os anos felizes dele, que ele tá em boa companhia, que ele tá com a pessoa que ele ama, a pessoa que ama ele do jeito que ele é, tipo, foda-se tudo que ele tem, tudo passado dele, os machucados, as cicatrizes que ele tem, não interessa. O Will ama ele do jeito que ele é. E aí, eu já tava imaginando isso desde o começo, quando eles ficaram juntos, teve tudo aquilo, eu falei, cara, ele vai ficar sozinho, Então eu pensava que o Will podia abandonar ele, podia acontecer alguma coisa. Daí o Will vai e morre. Pra quem não leu o livro, o Will, eles são 4 amigos, né? Então, eu vou até ler a sinopse depois pra todo mundo, né? Eles são 4 amigos. E o Will é um dos amigos do Jude. E no final ali, mais pro final do livro, eles têm um relacionamento amoroso, sabe? Então, assim, é muito triste. O Jude passou por muita coisa. E aí, no final, ele continua sozinho. Sozinho, assim, em modo, né? Porque ele tem o pai e a mãe dele adotivos, ele tem o outro amigo dele, mas mesmo assim. E, enfim, muito, muito sofrimento, muito sofrido. Chegou um momento do livro ali que, ali uns quase 80% também, que eu achei já um exagero de tanto sofrimento. Um exagero mesmo. Ali quando ele conta depois, acho que dos 14 anos, acho que ele fala. 14, 15 anos, que ele fica na casa de um cara, que o cara tranca ele na casa lá e tal, enfim. Ele fica trancado nessa casa e o cara fica, né, abusa dele, judia dele e tal, enfim. E aí ele, tipo assim, gente, ele já sofreu tanto quando ele era criança, tipo, precisava desse sofrimento na adolescência também, então às vezes a pescar autor exagerou, né, mas assim, infelizmente, foi o que aconteceu com ele. Então, a partir de agora, eu não vou falar mais de spoilers. Se eu for falar novamente, eu vou colocar. Então, aqui você pode assistir. E eu esqueci de falar a sinopse do livro pra vocês. Porque eu não leio sinopses, né, gente? Então, eu esqueço de falar a sinopse pras pessoas. Mas eu vou ler a sinopse dele pra vocês aqui, tá bom? Quando 4 amigos de uma pequena faculdade em Massachusetts se mudam para Nova York em busca de uma vida melhor, eles se veem falidos, sem rumo e amparados apenas por sua amizade e por suas ambições. William, lindo e generoso, é aspirante a ator. JB, nascido no Brooklyn, é um pintor perspicaz e às vezes cruel que busca de todas as formas ingressar no mundo das artes. Malcolm é um arquiteto frustrado que trabalha numa empresa de renome. E o solitário, brilhante e enigmático Jude funciona como um centro gravitacional do grupo. Com o tempo, o relacionamento deles se aprofunda e se anuvia, matizado pelo vício, pelo sucesso e pelo orgulho. No entanto, seu maior desafio, como cada um passa a perceber, é o próprio Jude, um litigante extremamente talentoso na meia-idade, porém, ao mesmo tempo, um homem cada vez mais atormentado, a mente e o corpo marcados pelas cicatrizes de uma infância misteriosa e assombrado pelo que teme ser um trauma tão intenso que não só não será capaz de superar, mas que vai definir a sua vida para sempre. Então, aqui tá escrito assim: Uma Vida Pequena é um dos livros mais surpreendentes, desafiadores, perturbadores e profundamente emocionantes das últimas décadas. Um épico sobre amor e amizade no século XXI, que visita alguns dos espaços mais sombrios pelos quais a ficção já teve coragem de navegar e que, ainda assim, de um jeito quase improvável, consegue romper as barreiras da sombra e alcançar a luz. Então, assim, aqui nós temos os 4 amigos, né? E eles são amigos, tipo, desde a faculdade, então desde os, acho que 17 anos, 18, eles são amigos. Então eles vão viver o resto da vida deles, basicamente, sendo amigos. Só que conforme a vida adulta vai passar, eles vão, né, se espalhando, assim. Então, eles são mais próximos, principalmente o Jude e o William, eles são mais próximos mesmo. E o JB é o mais distante. E o Malcolm fica no meio ali, ele também é mais próximo dos meninos, mas ele fica no meio ali. Então, assim, são esses 4. E todos eles têm os seus traumas, todos eles têm os seus problemas. Mas, assim, no decorrer do livro você vai perceber que a história mesmo se trata do Jude, do sofrimento dele, de tudo que ele passou, de como que ele é, de todos os traumas do passado fizeram ele se formar, tipo, no presente. A pessoa que ele é no presente, sabe? Então o livro é sobre o Jude, é sobre todos eles, é sobre a amizade. Gente, a amizade desse livro é linda. É linda porque é uma amizade verdadeira, é uma amizade que você sabe que... Não é uma amizade que você lê e fala, ah, é só coisa de livro. Não é. É uma amizade que eles brigam, que eles se separam, que eles voltam a se falar, que... eles têm desavenças, eles têm atritos, eles têm coisas diferentes um dos outros ali, mas eles são amigos. No final, eles sempre vão tentar ajudar um ao outro. Então, assim, gente, sabe? Nossa, esse livro, ele é muito forte, ele é muito pesado em todos os temas que ele trata. Até a questão de filhos, vai falar sobre questão de filhos aqui, vai falar sobre a questão de adoção, né?
Então, passado, presente, futuro, tudo, gente, tudo. Então, assim, todos os temas pesados, todos os temas, assim, que contêm um gatilho e que são temas sensíveis, tem esse livro. É uma bomba uma bomba de gatilho esse livro. Mas, enfim, então, é um livro pesado, é um livro triste. Mas, como eu disse no começo desse que eu tô falando aqui agora, é um evento. É um livro a ser vivido, sabe? E eu acho que você lê ele, eu acho que, tipo assim, é um marco. É uma questão, tipo assim, putz, sabe? 2025 eu li Uma Vida Pequena. Acabou com o meu 2025. Acabou comigo. Mas esse livro é assim. Então, assim, tanto que as marcações que eu fiz nele aqui, tem marcação de tudo. Tem marcação até dessa questão que eu falei de filhos, assim, sabe? E ele, o Jude, o tempo todo no livro, ele fala que ele não merece aquilo. Que ele não merece as amizades que ele tem. Ele é uma pessoa que ele se tortura muito pelo passado dele. Muito. Tipo, por tudo que ele viveu, como se fosse culpa dele, sabe? Todos os traumas que ele tem, tudo que ele foi feito na infância, na adolescência dele, ele acha que foi culpa dele. Então, isso a gente sabe que realmente, sabe, acontece. Muitas pessoas se culpam pelo que aconteceu no passado, por tudo que sofreu. Muita gente se culpa mesmo, sabe? Então, isso aqui é muito forte. Porque é realmente uma coisa que a gente sabe que acontece, sabe? Essa trecho aqui também é só pequenininho pra mim ler pra vocês. Era como se o esforço diário para permanecer normal fosse tão grande que sobrava pouca energia pra qualquer outra coisa. Tem alguns trechos que eu queria ler pra vocês, mas eu não consigo achar todos agora também. Que a passagem que fala sobre filhos. Sua vida não vai ser menos válida ou mais legítima se não tiver filhos. Que eles falam sobre essa questão. Tem a questão também da adoção aqui, sabe? Tem bastante temas mesmo. Eu falei pra vocês, tem bastante coisa. É um livro que ele tem muitos assuntos. Tem mais uma cena aqui que fala assim: a tristeza que sentiu ao compreender que nem mesmo William poderia salvá-lo, que era irrecuperável, que aquela experiência foi arruinada eternamente pra ele, foi uma das maiores da sua vida. Tem um trecho famoso, né? Que tem um... Gente, isso aqui... Eu chorei lendo isso aqui. Eu vou ler pra vocês. Eu amo vocês, grita ele. E eles exclamam de volta que o amam, todos ao mesmo tempo. E mesmo naquele coro ele consegue distinguir a voz de cada um. Tipo, isso aqui é muito bonito, porque... é uma pessoa que não demonstra sentimentos, que não gosta de sentimentos. A gente vê isso aqui, tipo, é muito legal. É como se fosse um amigo da gente, falando que ama a gente, assim, né? Eu queria achar o trecho famoso que tem aqui. A vida é tão triste, pensava nesses momentos. É tão triste e ainda assim todos a vivemos. Todos nos agarramos a ela. Todos procuramos algo que nos console. Tem mais uma aqui, da mesma página. Todos estamos morrendo. Ele apenas sabia que sua morte viria antes do que esperava, mas isso não significa que não foram anos felizes, que não foi uma vida feliz. Essa foi a última que eu marquei, e aí o resto aqui acabou o livro. Enfim, então é isso. Eu não sei muito nem o que falar sobre ele, mas foi literalmente um livro já escrito. Eu não vou ser a pessoa chata que vai falar pra vocês: ai, não leia. Não leia porque é um livro pesado, porque... Não. Você quer ler, você vai lá e você lê, sabe? Vai atrás dos gatilhos primeiro, vai ver certinho o que tem, o que você pode ler, o que você não pode, saia dos seus limites. Mas quer ler, leia. Leia porque... eu falei, e eu acho que eu vou repetir isso o resto da minha vida. É uma experiência. Esse livro é uma experiência. Assim como eu acho que, na época, Harry Potter foi uma experiência. Todo mundo, nossa, não sei o que e tal. Esse livro também é, sabe? É assim como eu acho que todo mundo deveria ler Drácula, por exemplo, porque é um clássico, porque parece que é lá onde tudo começou, sabe? Os livros, assim, principalmente de terror e tudo mais. Esse aqui também é. Então, assim... eu acho que depois que eu li ele, eu fiquei pensando, tipo, sabe? É um livro que te faz pensar que a sua vida é perfeita. Ah, mas é que... não, sabe? Não, aqui tem muito sofrimento. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Muito sofrimento, muitas coisas acontecem. É um livro grande, tá? Então, quase 800 páginas ele tem, então considerem isso também. E é um livro que você tem que tomar em doses homeopáticas. Nem sei se é assim que fala. Em pequenas doses você tem que ler ele, pra você conseguir digerir tudo que se passa aqui, sabe? Mas enfim, eu acho que eu falei. Não sei se eu consegui expressar muito bem o que eu tô sentindo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Apesar de tudo, é um livro incrível.
incrível, 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 incrível. Como eu disse anteriormente, acho que eu nunca mais vou ler nada parecido. Mesmo que, mas é um livro, esse livro aqui, porque ele é triste. Mas nada vai se comparar com esse livro aqui, sabe? Então, é isso que eu tinha pra dizer e pra mostrar pra vocês neste vlog. Então, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar neste vlog. Até chorando, né? Eu não vou pôr muito chorando, não, porque eu não sou a coisa mais linda do mundo chorando. Mas eu vou tentar pôr pra vocês aí. E eu sabia que eu ia chorar, então eu sabia o que me esperava. Mas, enfim, então essa foi a minha leitura de Uma Vida Pequena. Pra mim, ele é sim tudo isso que as pessoas falam. Tem gente que lê e fala, ele não é tudo isso. Pra mim, ele é sim tudo isso. Ele é sim um livro tenso e pesadíssimo e triste. Ele é muito triste. Toda a tristeza do mundo tá nesse livro, sabe? Parece que a autora pegou todas as tristezas que existem e fez em páginas e formou um livro. Então, assim, é isso. Não é um livro que você fala, poderia ter menos páginas. Não. Não é. Tá perfeito o tamanho que ele tá. E é isso, gente. Pesadíssimo, mas essa foi a minha experiência. E vai ficar marcado na minha história de leitura, na minha vida de leitora, esse livro, porque, sabe, inexplicável, assim, o que esse livro causou em mim. E eu quero, sim, que as pessoas leiam, que as pessoas conheçam, que as pessoas entendam e que as pessoas saibam. Tem gente que não sabe, parece que vive numa bolha e não sabe que existe tanto sofrimento no mundo. Tem pessoas que sofrem de todo tipo. Tem pessoas que sofrem pelo que aconteceu no passado, tem pessoas que sofrem por algo que tá acontecendo no presente. E tem pessoas que sofrem por, sei lá, tem uma deficiência, tem um problema na vida, um luto, uma perda, até uma perda de serviço às vezes. A gente fica tipo, nada a ver, sabe? E não, todo mundo tá sofrendo. Hoje em dia eu acho que todo mundo sofre, sabe? Não tem mais esse negócio de, mas fulano não tem problemas. Eu acho que todo mundo tem problemas. Só que existem algumas pessoas que estão numa bolha. De que, tipo, não, as pessoas não têm problemas. As pessoas também. Eu tenho problemas. Os meus problemas são problemas. Os seus não, sabe? E não existe isso. Não existe. Cada um sente de uma forma. Cada um lida de uma forma. A gente conhece muitas pessoas que passaram por muitos traumas. E que hoje em dia seguem a vida. E pessoas que não. Então, assim, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ler, sim, esse livro. As pessoas têm que começar a entender melhor essa questão de sofrimento. O sofrimento existe, ele tá aí, sabe? Ele tá aí, o sofrimento. Então, é isso, gente. Essa foi a minha experiência de leitura e o meu vlog de leitura de Uma Vida Pequena. Eu espero que vocês tenham gostado. E, enfim, eu sempre fico meio tímida quando eu faço vlog de leitura, porque eu não sei se eu consegui falar tudo. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu queria falar. Eu não sei se eu consegui mostrar tudo que eu tinha pra mostrar. Mas eu gosto de fazer, eu espero que vocês também gostem de assistir. Mas foi esse o vlog, gente. Essa foi a minha leitura de Uma Vida Pequena. E é isso. É um livro terrivelmente bom que eu recomendo, tá, gente? Foi esse o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo.